servo de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa-te esse Jordão, tu e todo esse povo. A terra que eu te dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenha dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte de tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra é lida. Peço-te, ó Deus, assim como esta palavra tem ardido em meu coração, que o Senhor agora venha tomar a dianteira desta tribuna. Espírito Santo de Deus, toma as palavras, ó Deus, e que não sejam meras palavras minhas, mas que seja o teu próprio Espírito Santo a falar conosco esta noite, a nos trazer orientação, disciplina, exortação e trazer, ó Deus, a revelação da tua presença sobre nós. Fala conosco, meu Deus, e nos dê a tua paz. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Eu quero dizer que ontem tivemos ali 10 batizandos para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz. 10 pessoas desceram as águas batismais ontem, logo antes da ceia. Eu quero estar orando com vocês, apresentando todos eles para a igreja. Lembrando que hoje pela manhã nós já estamos com mais 3 começando o discipulado em nome de Jesus. Deus nos abençoando. Isso é bênção no nosso meio, graças a Deus. Queridos, eu tenho aqui na minha Bíblia, bem antiga, um comentário de um pastor certa feita, já há muitos e muitos anos atrás. Ele escreveu um termo grego aqui, com a sua própria letra. E sempre quando eu abro em Josué capítulo 1, eu me recordo destas palavras que ele escreveu na minha Bíblia. Estávamos sentados no altar da Igreja Batista Solidária, e de repente ele era o pregador da noite, e ele pega a minha Bíblia e diz assim: pastor, Deus manda te dizer alguma coisa, e começou a escrever, falou, me dê uma caneta. Isso já deve ter quase uns 20 anos atrás. Eu entreguei a caneta para ele, ele começou a escrever e está aqui até hoje. Sempre quando eu vejo isso aqui, eu me lembro dessas palavras. E quando eu leio o livro de Josué, eu começo a entender que as palavras que estão aqui, elas estão frescas até hoje. As palavras que o Espírito Santo de Deus traz à tua vida, elas nunca perderão a validade. As palavras que o Senhor escreve hoje para você, elas perdurarão na sua vida por toda a eternidade. Receba isso em nome de Jesus. Quando abri o culto hoje, eu fiz uma oração e falei com a igreja que estava aqui, dizendo o seguinte: olha, talvez o seu mês de setembro não foi um bom mês, talvez o seu mês de setembro foi um mês de choro, talvez o seu mês de setembro foi um mês de amargura, foi um mês de tristeza, mas eu tenho uma palavra em cima do que vamos ler nessa noite. Tenho uma palavra profética para a tua vida. O raiar de um novo mês abre diante de ti, diante dos teus olhos, novos desafios em o nome do Senhor Jesus. O teu outubro será melhor em o nome do Senhor Jesus. O raiar de um novo mês abre diante de nós novos desafios. Atravessamos o deserto, enfrentamos lutas,
enfrentamos tentações, enfrentamos batalhas, enfrentamos perigo. Agora nós estamos vendo o povo de Israel chegando à porta da terra prometida. Eles estão a um passo da sua vitória. Eles estão agora a um passo de se cumprir o que há 500 anos da data havia sido profetizado em Abraão. Eles estão agora para entrar na grande conquista de Israel. No mês que passou, talvez tivemos dias de festa e dias de luto. Talvez o mês que passou, tivemos dias de celebração e dias de choro. Dias em que a nossa cabeça, guarde o que eu quero te dizer, estava untada e o azeite da alegria estava sendo sobre ela, como também houveram dias no mês que se passou, em que andávamos cobertos pelas cinzas da tristeza. O nosso mês de setembro, ele pode não ter sido muito bom, mas eu quero dizer para você que o teu outubro será melhor, em nome de Jesus. Segundo esse texto, como o povo de Israel agora, chega a grande hora de cruzar o seu Jordão. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade de se colocar diante de nós o nosso Jordão, para que venhamos transpô-lo. O nosso Jordão está diante de nós hoje, para o teu outubro ser um outubro melhor. Hoje é noite de ceia. Não há momento mais oportuno do que esse em dizer a você que o teu mês de outubro, para ser uma bênção, vai depender apenas de um fator: você atravessar o teu Jordão existencial e receber a vitória lá do outro lado, em o nome de Jesus. Se faz necessário atravessar o Jordão, porque lá do outro lado há uma terra a ser conquistada. Se faz necessário atravessar o Jordão, porque lá do outro lado há inimigos que precisam ser vencidos. O teu mês de outubro terá inimigos, mas eles vão tombar por terra em o nome do Senhor Jesus. O povo de Israel ansiava por esse momento. Desde a promessa feita em Abraão, mais de 500 anos havia se passado. Agora eles estão diante desse momento. Agora eles estão completamente alegres. O tempo da oportunidade batia a porta. O tempo da vitória chegou. O tempo oportuno de Deus chega agora para o povo de Israel. E eu quero profetizar na tua vida que o tempo oportuno de Deus chega hoje na tua vida. O tempo oportuno de Deus bate na porta da tua casa hoje, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. É hora de entrarmos, passarmos o Jordão e tomarmos posse da nossa herança. Há muitos sonhos que você vem nutrindo no ano de 2015. Há muitos sonhos que você vem nutrindo talvez há anos. No seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. São sonhos que você vem nutrindo. Agora, igreja, eis que o Senhor te diz: está chegando a hora de você cruzar o seu Jordão, entrar na terra prometida, porque é lá, é a terra que mana leite e mel. É lá que a tua vitória te espera. É lá que a tua conquista será recebida. Receba em nome do Senhor Jesus. Pergunta para quem está do teu lado assim: o que você precisa fazer para cruzar o seu Jordão? Eu já dei uma introdução aqui. Nós já entendemos que o Jordão tem que ser atravessado. Nós já entendemos que lá do outro lado é que está a vitória. Nós entendemos que é lá do outro lado que a bênção está nos esperando. Então o que eu preciso? O que eu preciso fazer para passar o meu Jordão? Número 1. Vamos lá? Amém? Preciso tirar os olhos da crise
e saber que o nosso Deus, que o meu Deus está no controle de todas as coisas. A primeira coisa que precisa ser feita é tirar os olhos da crise, pastores. Nós temos visto nos jornais, nós temos visto nas revistas, nós temos visto na TV. A nossa nação está em uma crise não só financeira, mas ética, política, moral. Nós estamos diante de uma crise absurda, vergonhosa, mas o Senhor nos manda uma palavra hoje à noite, no dia em que se comemora o memorial em tua lembrança. Ele nos diz: tirai os olhos da crise, colocai os olhos em mim, porque eu sou o Senhor vosso Deus, e depois de mim não há outro. Versículo 1 e 2 está dizendo que Moisés está morto. Uma crise real se instala agora. Por quê, pastor? Moisés, o grande líder, o grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor, está morto. O grande referencial para os milhões de judeus que estavam caminhando no deserto, agora é morto. A crise se estabelece. Eu quero dizer para você nessa noite: a crise chega repentinamente. A crise nos assola de forma avassaladora e rápida. O que eu quero dizer? A crise vem sobre todos. A crise não vem só sobre o ímpio, a crise vem sobre o ímpio e sobre o justo. Vivemos uma crise internacional, vivemos uma crise interna, vivemos um momento em que a paz mundial está comprometida. Eu estava vendo ontem na internet um ataque terrorista que aconteceu na América, onde o alvo eram evangélicos. Dispararam armas de fogo com a intenção de matar cristãos dentro da América. Nós estamos vendo a ameaça do Estado Islâmico, nós estamos vendo quantas crises estão sendo instauradas, a miséria convivendo com a fartura. Esta semana eu estava vendo o Jornal da Tarde e eu fiquei boquiaberto. Uma cidade no nordeste do país, aonde as mulheres da cidade precisam colocar a sua roupa num cesto e ir para um açude, porque o único lugar onde se tem água é no açude, e elas lavam a roupa no açude, se busca água para beber num açude. Queridos, em pleno século 21, em uma nação como a nossa, queridos, são crises. A filha de um casal da igreja foi empregada essa semana, e ela chega no médico para fazer o seu exame admissional. O médico arregala os olhos e diz: é exame demissional? Ela disse: não, é admissional, estou sendo contratada. Menina, você é a única. Durante esse mês de setembro, o que eu mais fiz foi exames demissionais. Uma crise está instaurada na nossa nação. O tráfico de drogas. Outro dia um traficante entrou aqui na igreja. O Lucas estava comigo. Pastor, me deixa ficar aqui, porque eu estou com um carro assim, com tanto de droga, e tanto disso, e tanto daquilo. Pastor, eu reconheço que o senhor é autoridade. O Lucas falou: pastor, esse pessoal, o Lucas ficou até assustado. Como é que ele chegou? Ele falou: pastor, em nome de Jesus, me ajuda. Deixa eu ficar aqui na igreja. Depois o cara foi embora. O Lucas assim comigo: pastor, esses camaradas, eles respeitam o pastor, hein? Eu não sabia que era desse jeito. Eu falei: rapaz, até eu não sabia, eu fiquei sabendo agora. Aqui acontece uns negócios legais, você tem que ver que esse negócio bacana que acontece por aqui. Mas as crises estão aí, o desmoronamento dos valores morais, a desintegração das famílias, verdadeiros terremotos. O certo está virando errado, o errado está virando certo, inversão de valores, os fenômenos da natureza. Eu estava tomando café hoje da manhã com o Ricardo na padaria, estávamos vendo o Globo Rural, e de repente uma tempestade de granizo que assolou o interior de São Paulo e devastou hectares e hectares de banana. Tu viu lá? Cadê o Ricardo? O Ricardo estava comigo tomando café, ele viu comigo lá. Era pencas e cachos de banana destruídos pelo granizo. Destruído, queridos, fenômenos da natureza que parecem anunciar que estamos mais perto do fim do que jamais imaginamos. São crises.
Versículo 1 e 2. Moisés está morto, mas eu louvo a Deus pelas palavras que minha mãe sempre me ensinou desde a minha tenra idade. E quando comecei a me dar por gente, me dar diante dos problemas, chegava diante dela dizendo: mãe, esse problema se instaurou. Ela sempre calma, serena, olhava para mim e dizia: meu filho, os problemas estão aí, a crise está aí, mas Deus continua no seu trono. Moisés estava morto, mas Deus continuava no seu trono. A obra continua, a jornada continua. Precisamos assumir o nosso papel na história, precisamos assumir a nossa postura hoje. Não é porque os nossos referenciais tombaram que eu não vou mais caminhar. Moisés morreu. Israel agora está em crise à porta do Jordão. Israel agora está em crise às margens do Jordão. Não sabiam agora como atravessar. Olhavam para trás e viam Moisés morto. Mas eu quero dizer para você, ainda que se não haver solução, o nosso Deus ainda continua no seu trono. Você não pode parar. Diga para quem está do teu lado: não pare. Às vezes nós gostamos de dar desculpa para Deus. Às vezes nós gostamos de dar desculpa dizendo para Deus que não estamos preparados para cruzar o nosso Jordão. Eu não estou preparado, pastor, para cruzar esse Jordão. A responsabilidade é muito grande. Mas querido, hoje eu estou com 43 anos. Alexandre o Grande, quando tinha 30 anos, já havia influenciado o mundo. Eu começo a olhar a história de homens. Mozart, muito mais jovem do que eu, já havia consagrado como grande gênio da música clássica mundial. Eu começo a olhar que Cristóvão Colombo, com 28 anos, já tinha traçado o seu caminho para a Índia e já tinha os seus projetos para as grandes navegações. Vamos trazer para o contexto bíblico. Billy Graham, aos 40 anos, já tinha pregado para o mundo inteiro. E eu estou esperando para cruzar o meu Jordão. E eu estou esperando no sono de descanso. Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. A nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança não vem do homem. A nossa confiança não vem de pastores. A nossa confiança se vem no nome de Jesus. Por isso aqui tem o nome dele, não é de outra pessoa, a não ser o dele, porque é nele que posso todas as coisas. A nossa vitória nunca virá de homens, ela vai vir de Deus. Sabe por quê, igreja? Porque homens passam, homens perecem, mas Jesus permanece para sempre. Cada geração se faz necessário levantar e cruzar o seu Jordão, manter o seu ideal aceso. John Wesley dizia: Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, que não amem ninguém mais do que Deus, e eu abalarei o mundo. Ashbel Grant Simon, fundador da igreja presbiteriana no Brasil, ele sempre dizia, no seu leito de morte em São Paulo, ele dizia: Deus levantará os seus próprios instrumentos para dar continuidade à sua obra. Você não deixa herança para sua família, você deixa um legado de testemunho, de sal da terra, de luz do mundo, de referência em Cristo Jesus. Número 2, precisamos sair do deserto e cravar os olhos nos novos desafios. Eu deixo o deserto, esqueço o deserto. Eu quero dizer para você, igreja, o deserto estéril não é o nosso paradeiro.
Crente não vive no deserto, crente passa pelo deserto. Você vai passar pelo deserto, você vai ver água da rocha, você vai comer cordonice. Eu e minha família, quantas e quantas vezes nós tinha porção diária, quantas e quantas vezes nós tinha para comer naquele dia. O dia seguinte eu não sabia o que ia ter, mas Deus cuidou, Deus trabalhou. Querido, crente não vai ter o deserto como paradeiro. Não fomos chamados para fazer do deserto o nosso cemitério, mas para conquistar a terra que o Senhor Deus nos prometeu. Aqueles que duvidarem da promessa serão enterrados no deserto. É sério que eu estou falando? Estou falando sério, pastores. Eu já preguei aqui em outros sermões passados: o homem que não sonha não vai a lugar nenhum. A incredulidade nos planta no deserto, mas a nossa fé em Deus nos leva a cruzar o nosso Jordão. A nossa fé nos leva a cruzar o nosso Jordão. Diga para quem está do teu lado: o Jordão precisa ser atravessado. Querido, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Kenneth Hagin Jr., ele escreve no seu livro Impossibilidade Humana, Possibilidade de Deus. Ele fala nesse livro que tudo aquilo que é difícil e impossível para qualquer ser humano é completamente fácil para o Deus Todo-Poderoso realizar. Se você tem olhos de fé e visão de águia, ninguém vai te impedir de que você cruze o teu Jordão. O Senhor quer realizar o seu sonho ainda este ano. O Senhor pode realizar o seu sonho ainda esse mês. Recebe isso em nome de Jesus. Você pode sim cruzar o seu Jordão. Você pode sim tomar posse do seu sonho ainda este ano. Você pode sim hoje tomar posse da terra prometida. Esse mês de setembro pode ser o mês de vitória na sua vida. Vitória na vida familiar, vitória na vida financeira, vitória na vida espiritual. O seu mês de outubro será como uma glória de Deus na sua vida. Receba, atravesse o Jordão da sua vida em nome de Jesus. Aquilo que você parecia impossível para você, aquilo que lhe parecia impossível, pode simplesmente se abrir diante dos seus olhos, como o Jordão se abriu diante de todo Josué e todo Israel. O que é impossível diante de ti pode se abrir. Quem está aqui, diga bem. Precisamos ter grandes sonhos, precisamos ter grandes alvos, precisamos ter grandes anseios. Você tem que pensar grande, você tem que sonhar grande. Eu me lembro do pastor Jairo, quando estávamos na convenção, ele foi visitar uma igreja da convenção lá em Neves, pastores. E aí quando chego lá na igreja do pastor Jairo, ele vem feliz para dizer: pastor, quero te mostrar a primeira laje, já foi lançada. E eu estava vendo e de repente eu vejo lá, pastor Ronier, vigas apontando para o terreno do vizinho. Eu falei: vem cá, pastor, não estou entendendo, teu muro morre aqui. Por que esses ferros estão apontando para cá? Ele falou: é porque esse terreno nós vamos comprar. Eu já estou passando a ferragem para lá. Eu falei: rapaz, mas tu é de fé, hein? Ele falou: pastor, se nós não tiver visão de águia, nós não vamos conseguir nada nessa terra. Você tem que conquistar a tua vitória em nome de Jesus. Você tem que, a palavra diz: aonde tu colocares a planta do teu pé será vosso. Aonde você tu pisar vai ter a bênção, vai ser sua. Querido, receba essa palavra em nome de Jesus. A bênção do Senhor é maior na tua vida. A bênção do Senhor é maior na tua família. Receba o que eu estou te dizendo. John Wesley, ele pregou mais de uma vez por 54 anos. Ele tinha um objetivo. Ele viajou a cavalo mais de 200 mil quilômetros. Não foi de avião, não foi de carro, não foi de ônibus. Ele andou viajando no lombo de uma montaria mais de 200 mil quilômetros. Ele sabia onde ele iria chegar. Você tem que sonhar grande.
No final da vida de John Wesley, a igreja metodista era a terceira maior força evangélica do mundo, e a maior igreja evangélica dos Estados Unidos do século XIX, por causa do sonho de um homem. Ah, pastor, é porque eu sou o menor da minha casa. Eu moro ali no Santa Mônica, na rua da direita. Eu sou menorzinho, não sei nem ler direito, pastor, não sei pregar. Eu não sei muita coisa, não. Eu vou ficando por aqui mesmo, pastor. Eu gosto de ir lá na igreja. Eu gosto, eu canto lá nos corinhos. Eu dou meu dízimo, dou minha oferta. Mas eu gosto de ficar por aqui mesmo e tal. Não me importa se você mora na rua da direita ou da esquerda. Não me importa se a tua casa é pequena ou ampla. O que importa é o desejo no teu coração de ser vencedor. O que importa é o seu desejo de conquistar. Você é um conquistador em nome de Jesus. Atravessa o teu Jordão. Outro dia a filha de um irmão, glória a Deus, deu uma salva de palmas para Jesus. Toda honra e toda a glória dele. A filha da irmã Elisete chegou para mim mês passado. Pastor Arley, eu queria dizer para o senhor o seguinte, me ajude em oração, porque eu quero passar no vestibular. Eu falei, amém, irmão, vamos orar. Em nome de Jesus você vai ser bem sucedida no Enem. Não, pastor, não quero fazer o Enem. Eu falei, não quer fazer o Enem por quê? Não, pastor, eu quero fazer o Unicamp. A Unicamp não aceita o Enem. E eu quero fazer medicina. Mas a menina chegou determinada. Eu falei, então vai nessa fé que o Senhor é contigo. Em nome do Senhor Jesus. Você tem que ser determinado. Não é que você foi lá e o Enem ficou com a pontuação baixa. Ah, pastor, não vou fazer mais porque eu não estou para isso. Querido, você pode não estar para isso, mas o teu Deus continua no trono. E do trono ele olha para você e diz assim, corre campeão, porque a vitória é sua. Atravessa o Jordão e pega a bênção do outro lado. As cidades fortificadas que existiam lá do outro lado do Jordão, elas precisavam ser conquistadas. Quando você atravessa o Jordão e entra na tua terra prometida, tem cidade fortificada que você precisa conquistar. Sabe o que Deus nos fala nessa noite? Deus não nos chamou para contar os inimigos, mas Deus nos chamou para derrubar os inimigos. Recebe isso em nome de Jesus. Você não tem que ficar contando inimigo, você tem que derrubar inimigo em nome de Jesus. Ah, pastor, mas lá na terra tem 2, tem 3, tem 4. Aquele trabalho tem 5, tem 6, mas o teu Deus é maior do que todos eles juntos, e diante do teu Deus, eles vão cair. A terra é sua. Diga para quem está ao teu lado, ministra na vida dele, a terra é sua. Há inimigos que nos espreitam, há batalhas que precisam ser travadas, mas a vitória sempre vem do Senhor. Ele é que vai à nossa frente. Ele quebra o arco e despedaça a lança. O teu Deus vai diante de ti, varão. Você não tem que temer esse mês de outubro. Você não tem que temer se o impeachment vai ficar para 2016 ou para 2015. Você não tem que preocupar se o mercadante vai ficar ou vai sair. Você não tem que preocupar se o dólar subiu a 4,30, a 4,10, se o euro está menor. Você não tem que preocupar se o teu seu R$1 não compra nem um café. Você só tem que entender uma coisa: o teu Deus está indo diante de ti, e a vitória vai ser tua. O teu Deus vai diante de ti. A Bíblia fala, não sou eu. Até porque eu só estou falando de Bíblia. Nenhuma arma forjada prosperará contra a igreja. Nenhuma arma forjada prosperará contra ti. Deus é o meu escudo e o meu baluarte, a quem temerei? O teu escudo é o Senhor. Possua a terra, destrone o inimigo da tua terra, desaloje o inimigo do teu terreno, do teu território. Essa é a nossa peleja, sabendo que o Senhor nos conduz em triunfo. O inimigo vai ter que bater em retirada. Na hora que ele vê você chegar e pisar na terra que ele está nela, e que o Senhor já te deu lá atrás, ele vai ter que dizer: sujou para mim, agora eu vou ter que sair fora, porque o Filho do Todo-Poderoso chegou. Aleluia. O Filho do Eu Sou chegou.
Aquele mesmo que chegou para Moisés e disse assim: Moisés, fala com o faraó, fala com aquele camarada lá, que o eu sou te mandou. Você vai chegar para o teu inimigo no seu quartinho de oração e vai dizer assim: o eu sou está aqui, o eu sou é que mandou, a terra é minha, a bênção é minha. É igual a irmã que da igreja chegou para mim essa semana e falou assim: pastor, eu fui para o processo na justiça. Quando eu cheguei lá, o advogado falou: pega esse valor aí, pega esse valor aí, pega esse valor, porque você não vai conseguir mais que isso não. Ela olhou na cara do advogado, na cara do juiz e disse assim: não pego não, não pego não, porque o meu Deus falou que eu vou receber mais. Você está doida? Em caso nenhum na história da justiça se pagou mais do que esse valor. Então vai ter a história agora, porque o meu Deus está no negócio. Não aceito esse valor. Ela recebeu 3 vezes mais. Aleluia! Chegou para o filho dela e falou assim: filho, você crê? Mãe, a senhora é de fé, estou com a senhora. Estou com a senhora e não abro, mãe. Então nós vamos fazer um pacto com Deus aqui. Na hora que essa causa sair, tu vai pegar 10% dela e vai entregar para o Senhor que é dele. Está fechado, filho? Fechei, mãe. A senhora é mulher de Deus. Estou com a senhora. Então vamos para a guerra. A terra é nossa. A vitória é nossa. E foi para a guerra. Chegou essa semana aqui pulando dessa altura. Pastor, a vitória saiu. A justiça liberou. Não tem mais instância. Não tem como recorrer. Vão ter que pagar. Eu falei: e o advogado? Está com cara de broa. O teu inimigo vai ficar com cara de broa. Porque você vai vencer. O tempo de agir é agora. O tempo de agir é hoje. Você sabe o que acontece com muito crente? Está achando que a vida é um teatro. Eu me lembro quando fazia teatro na igreja. Eu me lembro da peça que fiz sobre Daniel e o Holocausto. Me vestiram de Daniel, pastor Rony. Fizeram uma fogueira no fundo da igreja. Eu me lembro dos irmãos subiram lá no telhado da igreja, amarraram um cabo de aço, amarraram uma bola de pano e trouxeram fogo nela. E quando eu orei, olha que legal, teatro é muito legal. Soltaram aquela bola de fogo no cabo de aço, ela desceu e foi lá na lenha, queimou e fez aquele barulho. E foi uma unção na igreja. Teatro é muito legal. E sabe o que acontece? Tem muita gente achando que a vida é um teatro. Estão achando que a vida é um ensaio. A vida não é um ensaio. Muitos vivem como se a vida fosse um ensaio. O que é isso, pastor? Muitos entram em cena e fazem as coisas sem excelência, pensando que poderão repetir aquele ato. Mas a vida não é um ensaio. Terrível engano. A vida não se repete. A vida não espera. Já preguei isso aqui em outra ocasião. A vida não espera. O que você precisa fazer deve ser feito agora. Porque mais tarde, talvez você não possa fazer. A vida não espera. Terceiro, precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que devemos cruzar o Jordão. A vitória sempre será de Deus na nossa vida, mas sempre se fará necessário que eu e que você cruzemos o nosso Jordão. Deus não vai cruzar o Jordão para você. Se faz necessário que eu e que você cruzemos o Jordão. Entre eu e os meus sonhos, sempre haverá um Jordão. Entre nós e os nossos sonhos, sempre haverá um Jordão. Sempre haverá um Jordão que se faz necessário a travessia, para que possamos tomar posse da bênção do outro lado. A terra prometida está do outro lado. O deserto ficou para trás. O deserto ficou para trás. Tem crente equivocado. Tem crente falando: pastor, a vida está um deserto. Pastor, a vida está um deserto. Não é bem isso não, irmão. É porque você tem que se focalizar. Você tem que entender que o deserto já ficou para trás. A tua bênção está da além Jordão. O que você está precisando é esquecer o deserto e entrar para o Jordão, atravessar. Quando tu colocar o pé, a água
água vai abrir e tu vai passar em pé seco, e do outro lado a vitória te espera em nome de Jesus. Não há vitória sem luta. Não há vitória sem luta. Segundo texto, eu posso entender que Deus, Ele me promete força e consolo. O texto está dizendo isso. Agora, Ele não está me dando ausência de lágrimas. Você vai chorar. Vai doer. Você vai ter que lutar, filho. A mão vai ficar colada na espada. Eu estava vendo no Discovery Channel falando sobre cavaleiros medievais. É verdadeiro isso. A mão se colava na espada porque o sangue descia. As feridas na mão colavam no aço. E depois eles tinham que fazer uma espécie de banho-maria para soltar a mão. A tua mão vai se colar na espada. A espada da verdade. Você é crente que anda com a espada, que é a palavra do Senhor, e você vai lutar. O Senhor nos promete consolo, o Senhor nos promete força, mas Ele não nos promete ausência de lágrimas. Há obstáculos em nossa vida que poderíamos dar o nome de Jordão existencial. Quais são eles? Quais os nossos Jordões pessoais? Uma pessoa, uma doença, um relacionamento quebrado, um problema financeiro, um pecado, um sonho não realizado. São Jordões pessoais. Mas o Senhor te dá força hoje. O Senhor te dá ânimo hoje. O Senhor te dá graça hoje para que você atravesse esse Jordão. Deus mostrou o Jordão e lhe deu ordem para atravessá-lo, mas não lhe disse como. Ele só disse: atravessai o Jordão. Engraçado aqui, igreja, que Deus não mostra uma ponte. Josué, servo de Moisés, descei ao norte, avistai entre as montanhas, uma ponte se erguerá, tomai o povo e atravessai por ela. Não estou vendo isso aqui no meu texto, não está aqui. Deus mandou atravessar o Jordão. Deus não me mostra aqui no texto ponte nenhuma. Sabe qual a ponte que eu posso usar? A ponte da fé. A ponte da fé te fará cruzar o teu Jordão. A ponte da fé te levará mais adiante. A ponte da fé, ela vai te fazer cruzar o Jordão. Devemos cruzar o Jordão mesmo quando somos fracos, sozinhos e doentes. Fraco, sozinho e doente, eu ainda tenho que atravessar o meu Jordão. Pastores, eu tenho lido a história de Spurgeon, é linda. Vocês precisam ler. Spurgeon sempre exerceu múltiplas atividades. Quando ele estava doente, ele sofria de gota. Ele tinha gota. Ele atravessou terríveis crises de depressão. Sim, Charles Spurgeon, um dos maiores avivalistas do mundo. Esse homem, houve época em que a sua saúde achava-se tão abalada, que ele teve que passar a maior parte do tempo fora da cidade, se recuperando. A sua esposa ficou inválida depois do parto de gêmeos que ela teve. E mesmo inválida em uma cama, ela foi uma das maiores divulgadoras. Paralítica, ela dirigiu da cama, paralítica, um trabalho pioneiro de distribuição dos livros do seu marido Spurgeon. Eu posso estar fraco o que for, eu posso estar doente o que for, eu posso estar me sentindo sozinho de Jó, que se faz necessário que eu atravesse o Jordão.
Não é disputa. Não é desculpa. Eu tenho que atravessar o Jordão. Com 20 anos de idade, Spurgeon atraía as pessoas para ouvir os seus sermões. Até que um grande dia, ele resolve a construir um templo para 5.500 pessoas. Ele reúne agora toda a sua liderança, ele reúne os seus pastores, ele reúne toda aquela cúpula de liderança, e ele disse o seguinte: olha, se alguém entre nós duvida que Deus pode realizar esse plano, se tem alguém aqui que duvida destes planos, eu gostaria que se levantasse e saísse. Tinham 30, levantaram 23 e foi embora. Ficaram 7. Spurgeon pegou os 7. Olha só, veja o Jordão de Spurgeon aqui. Olha o Jordão desse homem. Ele fica agora com 7 com ele, 8 com ele. E com esse 7, ele levou o seu sonho adiante, com aqueles 7 líderes, com 7 líderes, e leva o seu plano adiante. Ele construiu um templo que 30 anos mais tarde, era lotado de manhã e à noite. Se chamou Tabernáculo Metropolitano de Londres. Tinha oração e palavra de manhã, oração e palavra à noite. O sonho de um com mais 7. O seu Jordão será transposto pela tua fé. Receba em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos saber no versículo 2, que a nossa vitória não vem de nós, mas vem de Deus, que é a nossa força. Quando eu tomo a consciência de que a minha vitória vem de Deus, eu me torno destemido. Eu me torno destemido. É aquela história do irmão mais novo que vai para a escola e toma uma bronca dos colegas. Chega em casa e fala para o irmão mais velho: meu irmão, bateram em mim na escola. O irmão fala assim: quem que te bateu? Eu vou contigo amanhã. Aí o garoto mais novo vai para a escola com o peito aberto. Você vai bater? Você vai bater? Meu irmão está ali. Meu irmão está lá. Quando você e eu temos a convicção de que Deus é conosco, que Ele estabelece a sua vitória, nós nos tornamos mais destemidos. Saber também que a vitória vem do Senhor para a nossa vida, nos ajuda a enfrentar os gigantes com maior ousadia. Você tem que ser ousado, porque o teu gigante vai tombar, porque Deus é contigo. Nós vamos poder dizer aos nossos Golias existenciais: tu vens contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Deus de Israel. Saber que a vitória vem de Deus nos impede de cair na fogueira das vaidades. Porque a sua vitória é do Senhor, não é tua. Você não pode nada, eu não posso nada. Tudo vem do Senhor. Isso nos mantém humildes. Por isso que você tem que ser humilde. Diga para quem está do teu lado: seja humilde. A vitória do Senhor não é sua. Para fechar aqui, eu tenho mais pontos, mas eu vou fechar aqui porque nós temos ceia. Eu quero fechar aqui. Tinha mais coisa aqui, mas não deu tempo. 4º ponto. Precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Você tem que discernir o que é plano de Deus para você. No versículo 2 e 4 está dizendo aqui: Josué recebe uma visão clara sobre o que fazer, onde ir e a quem levar. Está no verso 2 e 4. Ele recebe agora uma visão clara, nítida, detalhada, de o que fazer, onde ir e quem levar. Está aqui no verso 2 e 4.
Então eu entendo que o chamado de Deus para Josué foi claro. Deus não estava chamando ele para outra coisa, senão a cruzar o Jordão e conduzir o povo à terra prometida. Deus não chamou ele para outra coisa. Guarda o que eu estou te dizendo. Querido, aquela era a meta de Deus para a vida de Josué. Josué tinha absoluta e clara certeza daquilo que Deus queria da sua vida. Isso é importante a gente estudar isso aqui. Deus respondeu 3 perguntas de Josué. A quem? Todo o povo. Aonde? A terra prometida aos filhos de Israel, a nova Canaã. E terceiro, quando? Agora. Você vai cruzar o Jordão, é agora. Ele responde 3 perguntas claras para Josué aqui no texto. Deus, ele me mostra aqui no versículo 2 e 3. Deus mostra limites à ação de Josué. Olha, isso aqui é importante você entender. Olha o que está dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e a terra do mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo. O que eu entendo aqui? Josué não devia dirigir-se à Mesopotâmia, aonde Deus encontrou com Abraão. Não tem orientação aqui para ele descer a Mesopotâmia. Também não tem informação aqui para ele descer a Índia, a China, nem tampouco para a Europa. Não. Está falando para ele ir até o grande rio, ao deserto e o Líbano. Ele dá as coordenadas. Querido, o mesmo Deus que disse que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu entendo que está sendo delimitado a geografia da bênção. Guarda isso. Guarda isso. Qual é o grande propósito de Deus na nossa vida? Ou qual é o grande propósito de Deus para a nossa vida? Guarda o que eu quero te dizer. O que Deus chamou para você fazer? Você precisa fazer essas perguntas para Deus. O que Deus me chamou? O que Deus colocou nas minhas mãos para ser realizado? Perguntas. Ele pergunta, eu preciso saber qual que é a visão. Qual a visão de Deus para mim? Eu preciso fazer essas perguntas. Eu estou no centro da vontade de Deus? Eu preciso estar sempre no centro da vontade de Deus? Eu tenho fugido como Jonas? Quarta-feira da vitória nós falamos aqui na palavra abençoada com o pastor Gonzaga. Qual barco você está? No barco de Jonas ou no barco de Paulo? Palavra legal aquela, pastor, abençoada. Às vezes nós estamos fugindo. Quem caminha com base na visão de Deus, caminha na objetividade. Você é objetivo e dinâmico, porque você está caminhando uma visão de Deus para a sua vida. Você sabe aonde Deus vai te levar. Você sabe o porquê que você está aqui. Você sabe o que te ordenou estar aqui. E você está pisando aonde Deus mandou você pisar. Eu estou pisando aqui porque Deus falou que essa é a terra. E é aqui que vai frutificar. Querido, Paulo disse: uma coisa eu faço. Quem caminha com base na visão, caminha com propósito. Você não fica andando para lá e para cá fazendo volta igual bobo. Você vai no objetivo certo e Deus te prospera. Qual é a maior paixão da sua vida? O que inflama o seu coração? São perguntas que eu preciso fazer toda manhã. A visão de Deus para a minha vida está relacionada com aquilo que está no meu coração? São perguntas que eu preciso fazer. Parar de reclamar. Deus está te dando uma coordenada: atravesse o Jordão. Então para de reclamar.
Ah, pastor, essa crise está tão difícil, você ouviu só? Eu trabalho com carro fazendo entrega, a gasolina subiu, agora já subiu mais, 30 centavos, eu não sei como é que eu vou fazer. Pastor, porque minha única solução é essa. Ai, meu pastor, não estou conseguindo, ó céu, ó vida, estou perdido. Oh, Jesus, que crise é essa? Tira essa presidente maldita. Oh, meu Deus, esse partido não presta. Você não tem que amaldiçoar o teu governo, você tem que abençoar o teu governo, você tem que ser um pregador de fé, você tem que parar de reclamar e apenas crer pela fé que o Senhor já lhe disse: atravesse o Jordão, porque do outro lado a tua bênção te aguarda. Deus não quer crente reclamão, Deus não espera crente murmurador. Igreja que me ouve hoje, há um chamado de Deus para você, há uma obra a ser feita. Qual é a visão de Deus para a sua vida? Eu cheguei para os pastores aqui semana passada e falei com eles assim: qual que é a perspectiva de vocês na missão Getsemane? Não, minto. Vou reformular minha pergunta para vocês. Qual a perspectiva de vocês no ministério Getsemane? Aí eles foram falando. Eu vou andar com um pastor que não tem perspectiva no ministério que eu estou? Não serve andar comigo. Falei com eles rasgado. Se você não tem perspectiva, você não tem meta, você não anda. Igreja, a minha paixão é pregar. Já preguei para cadeira vazia. Quantas vezes a mãe da Cláudia era zeladora da igreja, chegava na igreja domingo de manhã, terminava a escola dominical, estava pregando para as cadeiras vazias. Ela falou assim: pastor, o senhor está pregando para as cadeiras vazias? Eu falei: estou, irmã, porque elas vão encher tudo, em nome de Jesus. A minha paixão é pregar. Até quando eu saio de férias, eu vou pregar na Assembleia de Deus. Até de bermuda eu vou. Oh, glória a Deus! Eu amo pregar. Você tem que ter essa chama no teu coração. Ovelha gera ovelha, guarda o que eu estou te dizendo. Você tem que ter sonhos. Jesus, eu quero finalizar o sermão aqui, não dá tempo mais de terminar. Você precisa ter amor pelas almas, igreja. Você precisa ser um evangelista. Eu me lembro quando o pastor Paulo Firmino derramou o óleo sobre a minha cabeça e disse assim: a partir de hoje você vai ser evangelista da igreja. Aquilo para mim era como a maior alegria do meu coração. Era como se eu estivesse recebendo o maior grau de autoridade dentro da igreja. E nós fazíamos evangelismo todo sábado, ali na favela do Inestã. Subíamos pela favela do Aparecida e saímos lá atrás do Nova Cachoeirinha. E de repente estávamos nós subindo, o pastor falava conosco assim: ó, vocês vão subir, mas lá perto da Cachoeira vocês não vão, porque lá é ponto de tráfico. Lá é lugar hostil, violento. Não vamos muito lá, porque os traficantes não gostam de ser incomodados, para despertar a polícia, despertar as coisas lá, eles gostam de ficar na surdina. Então não vão lá, pela segurança de vocês. E aí quando era sábado à tarde, nós jovens, tinha cabelo ainda, e a gente chegando feliz, alegre, a gente subia feliz, e a gente começava e entrava pela favela do Aparecida, e entrava na cozinha de um, saía no quarto do outro, na sala do outro, e a gente ia passando e cumprimentando todo mundo, tomava café e tomava água, e a gente subia e tudo. Quando pensa que não, onde é que eu estava? Lá na caixa d'água. Aquele morro íngreme, aquelas ruelinhas estreitas, esgoto correndo, e eu lá vou subindo, de repente um homenzarrão enorme na minha frente. O camarada vira para mim e fala assim: o que é que você veio fazer aqui? Eu olhei para cima e falei: vim falar que Jesus te ama. Entreguei um panfleto para ele. O homem vermelho com olho de brasa olhou para mim e falou assim: o que é que você veio fazer aqui? Eu falei: eu já te disse, vim falar que Jesus te ama e quer te salvar e ama toda a tua família. Eu falei: Jesus, agora seja a tua misericórdia. Eu não esperava o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Aquele homem cai de joelho na terra. E ele começa a chorar e diz para mim assim: rapaz, ninguém nunca me falou que me ama. E eu falei: mas eu te amo em Cristo Jesus, e Jesus ama você mais do que eu. Ama de verdade? Eu falei: amo. Você é de que igreja? Eu sou da igreja na rua Cônego Santana, 1327, lá no Cachoeirinha. Que dia que tem culto lá? Eu falei: amanhã, 19 horas. Ele falou: então eu vou lá.
Tinha 2 irmãs comigo, a Adriana e a Adélcia. Elas estavam atrás de mim e disseram assim: Ali, vem embora rápido. Eu falei: calma, eu não terminei. Entreguei o panfleto para ela. E vim embora. Quando eu chego lá embaixo na avenida, a Adélcia está assim comigo, esposa do Ivai, estão lá na igreja metodista hoje. Você ficou maluco, o pastor falou que não era para ir lá. Eu disse assim: mas Jesus mandou ir, eu fui. Quando foi no domingo à noite, chego eu, com a minha gravatinha de tricô. Quem já usou gravatinha de tricô aqui? Ô glória, eu ia todo feliz para a igreja. Já usou isso, Rodrigo? Era triste demais, meu Deus. A calça com a boca mais larga, já usou, Roni? A calça branca de ternal. O dia que eu casei, minha esposa falou comigo: isso aqui você não vai usar mais não. Isso aqui não. De jeito nenhum, isso aqui não vai usar mais não. A gravatinha de tricô cinza, pastor Paulinho, era horroroso. Estou lá com a minha gravatinha de tricô cinza, de repente chega alguém: irmão, tem um rapaz te chamando lá fora, um camarada esquisito, está querendo falar contigo. Quando eu chego na porta da igreja, quem que está lá? O traficante de droga. Posso entrar? Entra. Naquele dia, o Alessandro aceita Jesus, se converte na presença do Pai. Hoje ele é diácono daquela igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. Você não pode deixar de pregar. Você não pode deixar de falar do amor do Senhor. Curve a sua cabeça, eu quero orar contigo em nome de Jesus. Meu tempo já venceu. Feche os seus olhos.